Fala galera, tudo bom? Sou o Henrique da Nihon Motorsport. Hoje vamos falar aí de como que a gente procede com a montagem dos motores e falar a real técnica e única técnica para montagem desses motores. Seja ele qual for, seja um motor original de 100 cavalos ou um super preparado de 1000 cavalos. Então a gente começa por etapas. A primeira etapa é fazer toda a análise da vitalidade do motor, aí verificar pressão de óleo, consumo de óleo, se existe algum consumo de fluido de arrefecimento, o controle da temperatura do motor também é levado em conta. Bom, essa é a primeira etapa, ela é bem importante se for o caso de conseguir captar essa vitalidade do motor, porque é ela que vai ditar se é necessário ou não a abertura do motor. Pode se estender ainda a manutenção dele para um próximo momento, tá? E todas essas informações, elas têm que ser cruzadas com os manuais de serviços de cada motor. Os engenheiros que fizeram esses motores, eles têm todo o material técnico dos ranges de pressão, dos limites das coisas que estão dentro do motor, como controle de temperatura, qual o range máximo e mínimo de temperatura que tem que trabalhar, e fazer essa análise junto ao manual de serviço. Assim como esses, se você vai fazer um motor, você precisa buscar toda a parte técnica aí do motor, porque quem fez o motor foi a engenharia, seja ela qual for, se foi a Ferrari, se foi a Toyota, se foi peças aftermarket como a JE, a RP, enfim, infinidade de materiais que são necessários para que você se apoie. Você precisa se apoiar a esses manuais para saber quais os ranges máximos e mínimos das coisas e saber se está fora ou não. Pois bem, se for o caso da abertura do motor mesmo, nós fazemos então a desmontagem técnica. Ela traz aqui a técnica de desmontagem, como proceder com a desmontagem, né? Porque se você desmontar de uma maneira incorreta, você causa empenos nas peças, deformidades, causando então aí um erro de diagnóstico, né? Porque se você desmontar da maneira correta, se a peça está empenada, por exemplo, um cabeçote ou um bloco, ele vai mostrar esse empeno da forma, vamos dizer que correta, né? Porque você desmontou da maneira correta, esse empeno não foi causado por conta da desmontagem, e sim por conta de algum problema que será diagnosticado posteriormente. Então, essa desmontagem técnica ela vai nos mostrar se os parafusos foram bem torqueados, foram torqueados de maneira correta com o torque especificado, se existe algum componente fora de posicionamento, que existe toda uma gama de posicionamentos do motor inteiro. O comando tem que estar na posição correta, bielas tem que estar na posição correta, assim como o fabricante, a engenharia fez e concebeu esse motor do zero. Então é nesse momento que a gente vai descobrir visualmente e tatilmente se tem algo muito errado e que precisa de atenção, porque se aquele componente já está a olho nu com problema, ele precisa ser analisado metrologicamente para saber se há a possibilidade de reutilização. Por exemplo, um cabeçote. O cabeçote, muitas das vezes, não existe a possibilidade de reutilizar, porque os seus mancais de comando, eles acabam danificando e não tendo reparo, não tendo peça sobre medida. Pelo contrário, já é o bloco do motor. Se um cilindro ainda está standard, ele sofreu algum tipo de risco no cilindro, é possível fazer a troca. Mas isso só é possível após uma análise metrológica, com equipamentos de metrologia calibrados, aferidos e analisar e fazendo a análise da maneira correta. Então usa-se aí micrômetro, relógio comparador súbito acoplado ao relógio comparador, bases magnéticas para saber empenos, uma gama de equipamentos aí que estão para mostrar a metrologia real do motor. E o próximo passo então, após a análise visual, é justamente a metrologia, que é o momento onde você vai analisar o motor de uma maneira mais macro, certo? Você vai simular como se esse motor estivesse montado, tá? Isoladamente, onde a gente vai torquear a biela com bronzina, ainda a bronzina antiga, né? Mesmo que esteja com problema, vamos torquear o bloco do motor,
com as bronzinas nos seus respectivos lugares e fazer a análise metrológica com os equipamentos devidamente calibrados, devidamente ajustados e da maneira correta. Nesse momento tem que se ter uma grande intimidade com a metrologia e prática e técnica para fazer toda essa análise. Após essa análise, esses dados são colhidos, cria-se uma ficha dimensional pré-retífica, né, onde a gente vai confrontar de novo com o manual de serviço, que é o único lugar que você vai consultar. Se for um motor original, que não vai mudar nenhum componente, que vai ser remontado de uma maneira original ainda, você deve pegar novamente aí a lista de medidas, seja elas espessuras, seja ela folgas de óleo, limites de empenamento, onde existe sempre o limite máximo e mínimo aí de espessuras, de diâmetros. Então, feito toda essa análise metrológica, o confrontamento com as informações junto ao manual de serviço, é nesse momento que se descobre, muito possivelmente já, o problema gerado nesse motor. Qual foi a causa da quebra, se foi algum componente que quebrou por algum motivo, se foi alguma falta de óleo, devido a uma má manutenção ou má utilização também deste carro, desse motor, levando ele a níveis extremos que ele não é capaz de suportar. Então é feito a análise se vai trocar pistões, se vai trocar bronzinas apenas ou se vai trocar só anéis. Uma infinidade de componentes que podem ser trocados para solucionar esse problema. Ok, feito isso, todas as peças que foram geradas no orçamento para o cliente aprovou, etc., é levada para quem? Para a retífica. Se você, preparador ou reparador, não possui os equipamentos corretos para fazer os ajustes necessários nas peças, você precisa levar para uma retífica. Essa retífica ela vai fazer um ajuste de precisão aí de cada componente, mas essa etapa ela é bem crucial, porque é nesse momento que precisa se saber real o ajuste do motor, tá? Feito o ajuste do motor, nós recebemos as peças passam por um processo de lavagem técnica. Por quê? É feita de novo uma análise metrológica do motor completa, a fim de saber todos os ajustes necessários que pedimos para a retífica fazer estão realmente corretos, porque a operação é humana dessas máquinas. É um humano que opera a máquina, é um humano que faz o ajuste do orifício da bronzina de biela, é o humano que faz o ajuste do mancal de biela e todos os outros ajustes. Então, o humano é falho. Isso leva a causar um erro na medida. Então, se existe esse erro tem que ser corrigido antes da montagem. É nesse momento que a gente vai saber se realmente vai ser possível ou não fazer a montagem desse motor. Caso esse componente está mal ajustado, leva-se para a retífica, retorna, faz de novo a análise e daí segue na montagem. E é de novo gerada uma lista dimensional que é confrontada com aquilo que você realmente queria para fazer a montagem do motor e faz-se então a montagem técnica seguindo de novo os passos do manual de serviço. Ambos estão com o mesmo orifício, mesmo diâmetro de orifício. Porém, essa aqui é uma bronzina que já está desgastada, né? Ela possui uma folga em relação a um virabrequim, certo? Então nós correlacionamos as duas bielas torqueadas com os devidos torques aplicados com o diâmetro que está aqui nesse virabrequim, certo? Se vocês notarem, uma está desgastada e a outra é nova. Porém, ambas têm o mesmo ajuste de folga, ou seja, a bronzina nova tem o mesmo ajuste de folga de uma bronzina desgastada. Então, por isso que, de novo, a importância da metrologia para análise desses dados, que são cruciais para a montagem do motor. Esse procedimento é o único, salvo algumas diferenças de como conseguir essas medidas, que existem vários outros equipamentos de medição indireta, medição direta, o plastic gauge, que também é uma opção, com relógio comparador, ou medições a laser, e uma infinidade de outros tipos de medição, que no final vão te garantir
uma precisão maior ou menor do ajuste que está sendo feito. Para quem adota esse tipo de procedimento, dificilmente vai se ter algum erro posterior. Por quê? É muito fácil você falar que a culpa é da retífica por falta de procedimento. Então, se você aplica esses procedimentos, o erro sim será da retífica, mas você vai estar analisando ele antes, vai estar corrigindo ele antes e tendo um motor, seja ele qual for, de original a super preparado, confiável e durável. Então, tem que ser bem analisado de quem é a culpa. Muitas das vezes a culpa é de quem colocou a mão por último nesse motor, quem fez a montagem final e não propriamente da retífica. Quem for a última pessoa, que é o reparador ou o preparador, que vai fazer a análise metrológica ou não e vai ter um sucesso ou não no motor. Então é isso aí, galera. Mais um vídeo. Abraço, tchau, tchau.